Olá, estamos mais uma vez aqui em mais um webinar da QGA e hoje nós vamos discutir um tema que, além de ser extremamente importante e muitas vezes entendido como algo operacional, mas que na prática ele é um dos grandes determinantes de fato da qualidade assistencial e da performance das organizações de saúde, que é o tão famoso plano terapêutico. Então, aqui nós vamos ter a oportunidade de discutir realmente a fundo e entender que o plano terapêutico não é apenas um registro clínico ou uma burocracia. Ele é uma tradução de como a instituição realmente organiza, de como a instituição executa e o cuidado de fato. Um ponto central, assim, que a gente sempre discute nas instituições que a gente passa, que muitas vezes não é não ter o conhecimento técnico, né, que acaba comprometendo os resultados. Muitas vezes é uma falha de integração, uma falha de coordenação adequada ali do cuidado, de definição adequada dos objetivos ali da assistência, e é exatamente isso hoje que nós iremos desdobrar e teremos dois convidados aí que trarão conosco para a gente com muita maestria. E é exatamente isso que é o que nós vamos discutir aqui hoje, que vai diferenciar instituições que apenas assistem pacientes, né, de forma desordenada, e quem realmente gerencia o cuidado de maneira adequada, que orienta os desfechos, que propõe uma assistência segura, integrada de fato. Então, hoje nossa conversa é sobre esse ponto que é tão fundamental para a saúde, e que nós vamos realmente entender como, né, transformar o plano terapêutico num verdadeiro eixo para a integração da qualidade assistencial, para discussões sobre pontos importantes de segurança, sobre avaliação de desempenho organizacional. E para isso, né, para discutir esse tema que tem uma importância tão grande para a saúde, nós teremos aqui dois convidados, duas grandes lideranças que estarão conosco hoje. Então, nós temos aqui o Dr. Edgar Sobrin, que é intensivista, avaliador da QGA também já há muitos anos, e é diretor técnico no hospital da Unimed Prime, da Unimed Belém, e a doutora Maria Gabriela, que é nefrologista e diretora médica da Nefrostar, aqui de São Paulo. Então, muito obrigada por estarem aqui conosco. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, mas de antemão eu já gostaria aqui imensamente de agradecer a disponibilidade e tenho certeza que esse encontro vai ser muito rico e que nós iremos aprender muito hoje com vocês. Obrigada. Posso começar? Sou Gabriela, né? Como a Viviane já apresentou, sou nefrologista, tenho aí bons anos de estrada e já há algum tempo eu estou na diretoria médica assistencial da Nefrostar, que é uma rede de diálise muito bem conceituada hoje no nosso país. Bem, meu nome é Edgar, eu sou médico, sou especialista em clínica médica e terapia intensiva, tenho área de atuação em nutrição enteral e parenteral também. Sou avaliador da QGA desde 2018, da metodologia, né? Desde 2018. E confesso a vocês que fico muito feliz pela discussão, viu, doutora Viviane? Doutora Maria, por termos uma discussão como essa, de um tema como esse, que muitas das vezes é tido até como algo impossível de ser feito. Tá? Eu fico muito, muito feliz, lisonjeado também pelo convite do Dr. Rubens seu, para podermos discutir um tema essencial na assistência. Tá? Talvez um dos grandes pilares da segurança assistencial. Muito bom. Eu tenho certeza que essa nossa conversa, né, eu acho que vai até pedir um gostinho de quero mais aí de quem está acompanhando. E para começar, nessa discussão que, como o doutor Edgar trouxe, né, que é uma discussão aí ampla, né, e que muitos pensam até que realmente não é possível de se executar,
eu já queria começar até conectando esse ponto com um olhar estratégico, de fato, né? Então, quando a gente olha o plano terapêutico dentro das instituições, ele sim ainda é tratado como uma ferramenta assistencial, muitas vezes como uma burocracia ou como algo inalcançável. Ou vocês acham que ele já é reconhecido como um elemento estratégico capaz de impactar desfechos? Então, na visão de vocês hoje, ainda é tratado como uma ferramenta assistencial? Ou hoje ele já é reconhecido como elemento estratégico de fato, capaz de transformar desfechos, de impactar na eficiência, de apoiar na sustentabilidade, né, das instituições, do cuidado? Eu posso falar aqui pela Nefristar, né? Aqui a gente já entendeu, né, que o plano de cuidado é sim uma ferramenta estratégica, né? Ele deixou de ser apenas ali um registro no prontuário, né? Ele nos orienta assim como um eixo de estrutura do cuidado, ele nos ajuda na tomada de decisão, integração da equipe, né? E ele é muito importante para nos ajudar na gestão dos nossos indicadores. Então, quando a gente tem isso muito bem estruturado, quem ganha não é só o paciente, né? Quando a gente toma essa decisão, ela deixa de ser assistencial, porque ela vai além do paciente, ela vai atingir o quê? A eficiência operacional do serviço. Então, essa é a minha visão do plano terapêutico. Doutora, eu posso lhe dizer, e até com uma certa tristeza, que eu vejo isso um pouco distante ainda das instituições, talvez por uma falta de entendimento, e não por culpa do executor, porque acho que a doutora Maria pode confirmar comigo. Nós não tivemos formação para isso, certo? Do ponto de vista frio, analisar de maneira fria, na nossa graduação, na nossa pós-graduação, na nossa especialização, ninguém sentou conosco e disse, olha, faça assim um projeto terapêutico. Nós nem sabíamos do que é projeto terapêutico. Não existia essa linguagem. Isso foi uma linguagem incorporada de maneira muito recente na assistência. E geralmente, quando a gente fala em projeto para médicos, profissionais de saúde como um todo, isso é tido como um tema que nos remete de maneira, posso dizer assim, até patológica, a períodos da nossa graduação que nos davam uma certa raiva, como projeto que nós tínhamos que fazer de pesquisa, quem não gostava de pesquisa, clubes de livro, enfim. E tudo aquilo ali era muito enfadonho, aquela metodologia. E nós não entendíamos aquilo. Pelo menos eu posso falar isso com propriedade. E confesso a vocês que tem uma experiência que eu gosto de contar muito, a doutora Vivi já até conhece, e aqui eu já quero aproveitar e mandar um abraço para os nossos amigos de Chapecó, tá? Que foi uma experiência que eu passei lá em 2019 com eles, mas um ano antes, quando teve o fatídico acidente com o time, a Chapecoense, na Colômbia, eu acompanhando uma entrevista de um dos médicos, um dos colegas colombianos, falando de um dos sobreviventes que estava na UTI, ele citou ali, estava entubado, estava em ventilação mecânica, estava com várias fraturas pelo corpo, com pneumotórax, tórax drenado. Uma frase que para mim ficou marcante. Ela marcou a minha carreira, posso dizer assim. Quando o repórter perguntou para ele quando que o jogador, no caso, o Neto, que é público, né, o conhecimento, iria sair de alta. Aquela frase ficou impactada para mim porque eu falei, não, ele vai falar aquela velha frase que nós sempre conhecemos, não tem previsão de alta. E para minha surpresa, ele falou, não, em aproximadamente 13 dias, ele vai estar de alta da UTI. Essa é a nossa programação do que nós fizemos hoje. Eu fiquei olhando aquilo ali com um misto de surpresa e angústia, que eu fiquei acompanhando o noticiário dia a dia, até que no dia ao qual ele disse que, de fato, ele iria sair de alta, ele saiu de alta. Então, observe que não é um tema brasileiro, é um tema internacional. E quando a gente vai acompanhar metodologias como o DRG, que é o mais comum de todo, onde ali eu tenho baseado num benchmark, um comparativo, baseado em diagnósticos que o paciente, antecedentes do paciente, eu consigo ver uma previsibilidade, esse é o ponto, previsibilidade de tempo de internação, eu começo a perceber que há uma tendência, o que nós chamamos estatisticamente de uma normalidade para determinadas condições de saúde. Então, o plano terapêutico, ele não é só estratégico. Eu digo que ele é, talvez, um dos grandes pilares de sustentabilidade e a forma como nós temos como nos comunicar de maneira mais eficiente
com os gestores de saúde, porque, afinal de contas, as necessidades humanas são infinitas, mas os recursos são finitos. Então, é este ponto que nós temos que discutir aqui. Dentro dos recursos finitos que nós temos, o que eu posso fazer de melhor para o nosso paciente. Muito bom. E olha que interessante, né? Eu não ponderei no início da nossa conversa, né? Aqui nós teremos, ao longo dessa discussão, duas visões. Então, tem o doutor Edgar, que tem uma visão aí, que vai nos trazer uma visão realmente de um plano terapêutico aplicado dentro de um ambiente hospitalar. E nós temos a doutora Maria Gabriela, que vai trazer uma visão muito interessante também de como trabalhar o plano terapêutico dentro de uma estrutura ambulatorial de fato. Então, o que vai ser rico é realmente conseguir trazer esses dois olhares aqui para a nossa conversa e até para enxergar que dá para aplicar, né, nos dois cenários e dá, sim, até tanto como na fala da doutora Maria Gabriela quanto na do doutor Edgar. Hoje é muito difícil a gente conseguir enxergar o plano terapêutico só ali dentro da operação, porque além de transformar desfecho, tem um impacto direto na eficiência, né? Então, a gente trabalha esse planejamento também para a instituição ser muito mais eficiente. Então, se nós pararmos para pensar de fato, esse plano terapêutico ele vai começar muito antes de uma prescrição, né? Muitas vezes é tido como uma prescrição ou uma conduta ali isolada. Ele começa na forma com que esse paciente é avaliado, na forma com que os riscos são identificados, que as comorbidades desse paciente são mapeadas, né? Para não permitir, de fato, que essas comorbidades se tornem também um problema ativo. Ele vai participar, ele vai considerar também a estruturação de prioridades terapêuticas ali para aquele paciente. Então, eu queria saber hoje, até de vocês, trazendo essa visão muito rica, se na prática, onde vocês enxergam a principal fragilidade nessa etapa de construção do plano terapêutico? É na avaliação clínica, é na estratificação do risco desse paciente, na identificação das comorbidades, ou é na capacidade ali de transformar todas essas informações em um plano realmente estruturado, gerenciável? Qual é nosso maior desafio hoje, né? Em que etapa, né, nós temos aí um ponto que vocês ainda enxergam como desafiador? Quer começar, Edgar? Muito bem. Eu posso lhe dizer, doutora, que tem um capítulo, e eu vou trazer alguns reportes aqui da minha vida acadêmica, tá? Porque era muito gozado como a gente estudava. Eu não sei se a doutora Maria concorda comigo, mas pelo menos na minha turma eram todos assim. Quando era o capítulo de História Natural da Doença, geralmente a gente pulava, porque não caía na prova. Então, eu lembro disso, e falo isso não com orgulho, mas esse aqui é um ponto bem delicado. Porque o que acontece? Imagine que eu vou traçar um caminho, e eu preciso traçar um caminho, e esse caminho é de um ponto A a um ponto B. Eu sei qual é esse ponto B, teoricamente, ou pelo menos eu penso que sei. E qual é o meu ponto A? O ponto A é a partida do paciente. Então, esse partida do paciente é onde nós temos a nossa lista de problemas. Eu tenho os problemas que trouxeram ele, falando especificamente do paciente que foi internado, para aquela internação, e uma carga de situações clínicas que ele já tinha, que a gente vai chamar de comorbidades, vamos chamar assim, tá? E antecedentes patológicos ou fisiológicos que sejam relevantes. Exemplo, o paciente fez uma cirurgia, ele fez uma esplenectomia, ele já fez uma hepatectomia, ele é um pós-operatório de transplante, enfim. O fato é que eu tenho um ponto A, e vamos chamar esse ponto A o início dele. Qual é a condição que esse paciente se encontra na minha frente? Ao dizer isso, se eu não avaliar de maneira criteriosa a condição clínica dele, imagem, agora já passando a bola, deixando essa bola quicando aqui para a doutora Maria, não estratificar comorbidades crônicas que ele tem, eu vou ter dificuldade em alcançar, ou pelo menos almejar esse ponto B. Vou dar um exemplo prático. É totalmente diferente eu chegar a um paciente que entrou numa unidade de internação e veio para tratar uma pneumonia, de um paciente que veio para tratar uma pneumonia e é um renal crônico estadio 3. De um paciente que veio tratar uma pneumonia que é um renal crônico estadio 5.
O que eu quero dizer aqui é que eu tenho condições clínicas, a mesma pneumonia e a mesma insuficiência renal crônica. Só que eu tenho aqui estadios de doenças diferentes. E eu vou ter condições clínicas ao qual eu vou ter que preparar esse paciente, levando ele para uma condição basal próxima a antes de internar, na alta. Olha só a situação complexa que envolve hoje uma grande realidade hospitalar, que são os pacientes com demência ou síndrome demencial de qualquer causa. É difícil nós vermos profissionais fazendo a avaliação de funcionalidade desse paciente, seja uma escala FAST, um score FAST, ou um ECOG mesmo, algum score desses. É difícil. E se eu for trazer para um paciente DPOC? Afinal, qual é o GOLD desse paciente? Esse paciente, se for um GOLD D, esse paciente já interna como um GOLD D. Ele já tem necessidade de oxigênio domiciliar. E internou por causa de descompensação. Ou não, é um paciente com DPOC, mas que tem um GOLD B, A, que não tem grandes alterações espirométricas. Então, observem que eu preciso estratificar de maneira clara. E hoje, do ponto de vista de registro assistencial, ainda vejo muitas fragilidades nesse ponto. Porque ao não registrar de maneira correta esse paciente, pode ser que condições clínicas a qual eu necessite fazer adequações para a sua alta, eu tenha dificuldades. Deixar mais uma bola quicando aqui para a doutora Maria. Observe que eu tenho um paciente que interna, por o mesmo exemplo de uma pneumonia, que é um renal crônico estadio 4. Esse paciente, será que faz sentido ou não nessa internação ele já sair com uma programação de um acesso definitivo? Pode ser que sim ou que não. Mas aqui cabe uma discussão. O que eu estou discutindo aqui é que este é o ponto principal aqui de estratificação para esse paciente. Ou seja, esse ponto A precisa ser muito claro para a equipe assistencial. Todos saberem, para sabermos de fato onde e como nós vamos fazer esse planejamento dele. Na verdade, né, aqui, né, nós estamos aqui do lado de cá de um renal crônico, estadio 5, dialítico, que é um paciente de alta complexidade. Né, porque a diálise é o que ele está tratando agora, mas ele tem todo um histórico por que aquele rim parou. Então, ele é um diabético com múltiplas amputações, com deficiência visual, nós temos um paciente cardiopata grave. Então, ali, é o que ele falou, a gente precisa, né, mapear todas essas condições ativas do paciente de saúde e todas essas comorbidades, né? Então, assim, tentar avaliar quais são esses riscos assistenciais aqui na nossa unidade. Então, isso é um trabalho que a gente depende de toda uma equipe multiprofissional que tem que estar muito integrada, né? Porque eu só vou ter um sucesso nesse meu plano terapêutico se essa equipe estiver muito unida nessa construção. Porque se tiver cada um fragmentado fazendo a sua parte, não tem jeito, né? Então, cada vez mais, né, que a gente vê, muitas vezes a gente olha, vocês são clínica de diálise, vocês têm que vender diálise. Não é sobre isso. Então, hoje a gente vem trazendo cada vez mais profissionais para agregar o nosso time. Então, nós temos hoje cardiologista atendendo dentro da clínica os nossos pacientes da diálise. Nós temos endocrinologista que vem para passar visita nos pacientes da diálise. Nós temos infectologistas, coisas que não são realmente da rotina de um serviço de diálise, mas a gente entende que os nossos pacientes, ele tem múltiplas comorbidades, não dá só para o nefro tratar. E quando você manda esse doente para um cardio, o cardio vai lá, no livro é lindo. Nossa, tratar IC no livro, você prescreve todas aquelas drogas, ótimo. Ele chega na clínica, o nefrologista olha e fala, o senhor não vai tomar esse, não vai tomar esse, nem esse. Porque eu ponho ele na máquina, a pressão dele vai lá embaixo, e aí o paciente fica assim, mas eu vou ouvir o cardiologista ou eu ouço o nefrologista? Então, assim, essa é a importância dessa equipe estar muito unida e realmente todo mundo ali participando desse plano terapêutico, né? Porque envolve muita coisa, desde a psicóloga tentando tratar todas essas questões de barreira comportamental do paciente, para a gente poder conseguir que ele tenha adesão ali à terapia, né? Que, de novo, não adianta só a equipe, a gente tem uma participação muito importante do paciente no cuidado. Ele também precisa participar dessas decisões, também precisa ouvir, né, esses desejos. Lógico, a gente não vai fazer o que ele quer, dentro de um ambiente ali seguro e programado, mas ele também é uma peça importante nessa construção dessa linha. Então, eu acho que o desafio é estar todo mundo ali junto, né? Então, tem toda uma equipe multi, fazendo todos esses diagnósticos e definindo as caixinhas, quem é que vai realmente ficar responsável
por estratificar e definir as metas para cada uma daqueles problemas ali que a gente elencou. Tem o paciente participando e tem a família, né? A gente precisa também trazer a família. Eu não sei muito aí do ambiente hospitalar, mas para nós que a gente lida com esse paciente ambulatorial, esse suporte da família é muito importante, né, nas decisões, principalmente quando eu estou diante de um paciente já num estádio muito avançado da doença, com uma grande fragilidade, né? Hoje a gente tem dentro da nossa linha cuidado paliativo integrando esse plano terapêutico. Então, eu preciso trazer essa família, eu preciso acolher essa família, eu não vou falar só de doença, eu vou estar ali falando sobre conforto, sobre qualidade de vida, né? Então, a família vai ser uma peça importante ali nas decisões clínicas que a equipe vai tomar. Então, eu acho assim que a grande desafio é todo mundo junto, entendendo que nós estamos tratando o paciente, né? E tudo isso é para o melhor desfecho para esse paciente. Muito bom. Então, se vocês me permitem até fazer um comentário, né, uma junção até das duas falas, essa semana eu até estive em uma terapia intensiva, que é o ambiente do Dr. Edgar, mais de um paciente que tinha doença renal crônica também, que acaba sendo o ambiente da doutora Maria Gabriela. Era um paciente, um resumo, era um paciente com uma AVC. Cheguei na terapia intensiva realmente para a gente identificar a estrutura do plano terapêutico. A equipe tinha falado que era um AVC. Quando a gente tinha lá, né, no documento de plano terapêutico, patologia, estava como, né, que era o CID, de fato, outras septicemias. Perguntei, mas não era o AVC, né? Aí a médica que estava presente até falou, não, Viviane, era um AVC, mas evoluiu para uma sepse. Quando a gente iria olhar, quando nós fomos de fato olhar o que estava planejado para esse paciente ali, né, que estava como registro de plano terapêutico, depois eu quero até pedir um comentário de vocês aí para esse caso, né, para a gente ter uma questão prática. Estava realmente a estabilidade hemodinâmica, manter saturação maior que 90, realizar controle infeccioso. Então, esse era o plano terapêutico. E aí nós fomos discutir um pouquinho mais com toda a equipe sobre qual era o caso, né? Se de fato era uma sepse, se era um AVC. Eles começaram a contar. Então, era um paciente que teve uma AVC, que evoluiu para uma sepse de foco pulmonar dentro da terapia intensiva, que tinha uma doença renal crônica que agudizou e que requeriu, né, de fato, aí a hemodiálise dentro da UTI. E a gente não tinha, nem, de fato, um olhar direcionado para pontos que vocês trouxeram. Primeiro, enxergar essas condições ativas de saúde, né? Qual o problema ativo, o que está gerando essa internação na unidade, não era passível de se enxergar. A gente não conseguia enxergar todas as comorbidades desse paciente, né? Além da doença renal crônica, era diabético, hipertenso, dentre outras comorbidades. E a gente não conseguia nem enxergar o que foi, nem o problema ativo, o que foi planejado e como a equipe multiprofissional estava se orquestrando, de fato, para planejar esse cuidado. Então, e esse é o cenário mais comum, de fato, que nós encontramos aí nas instituições. Eu acho que isso vem até de encontro com o que vocês trouxeram, né, em relação a essa falta de planejamento. E agora, pontuando, em relação a que esse plano terapêutico, ele não é só de um profissional, né? Muita gente pensa que o plano terapêutico, ele é do médico, né? O plano terapêutico, ele é só do médico. Na verdade, ele ganha força, de fato, quando ele sai, né, só das mãos de um profissional e passa a ser de um time, né, de uma equipe. Na prática, a gente ainda vê muito esse plano fragmentado, de fato, com pouca convergência, pouca interface, pouca integração. Até considerando esse exemplo que nós trouxemos, né, que eu trouxe aí de uma unidade de terapia intensiva, na experiência de vocês, o que diferencia, né, uma equipe que realmente constrói um plano terapêutico integrado e de uma equipe que apenas discute, que tem intervenções isoladas ali dentro das unidades? Doutora, esse ponto aqui é um ponto que eu chamo a atenção,
porque esses conceitos eles vão se misturando e principalmente por talvez um silêncio literário, vamos chamar assim. Como há um silêncio literário sobre o projeto terapêutico, e eu trago isso porque projeto terapêutico, a linguagem de projeto, ela não vem de uma linguagem da nossa formação, como eu disse no início. Ela vem de uma linguagem de engenharia, então a gente tem que adaptar conceitos para cá. Tá? E isso se mistura com uma visita multi. Porque dentro de uma visita multi que eu tenho ali, onde está todo mundo falando, e a gente reporta aos hospitais e escolas, e repito, não é nenhuma crítica, tá? É só uma constatação. Que no hospital-escola, aquela visita multi, ela funciona como uma ferramenta educacional. E está tudo certo. Ali estão todos, tem uma série de acadêmicos, residentes, onde a gente está ensinando, educando aqueles profissionais dentro daquela sua específica formação, tá? Só que quando eu falo de projeto terapêutico, eu estou falando de profissionais formados com sua determinada linha de expertise, tá? E quando eu falo de uma lista de problemas, eu vou, obviamente, distribuir isso dentro de uma linguagem de projeto. Então eu preciso, olha só um termo que eu vou usar, eu preciso ter requisitos de entrega dentro desse projeto específico. E esses requisitos de entrega são entregues por personagens. E são entregues por personagens dentro de uma linha de tempo, ou dentro de uma linha do tempo. Então, se eu tenho ali um objetivo de tratar uma infecção, eu tenho um profissional que está direcionado para tratar aquela infecção, ou uma equipe que vai tratar aquela infecção. Imagina, usando uma metáfora aqui de uma construção. Então, eu tenho ali uma interface do médico com o farmacêutico, com o nefrologista, que pode ser que seja um paciente renal crônico que precise de um ajuste antimicrobiano, com o microbiologista, que vai ter um diálogo com ele para ver se está tendo algum crescimento microbiológico, ou mesmo um biomédico que esteja de bancada mesmo, que está fazendo uma avaliação de parâmetros inflamatórios infecciosos. Então, aqui eu tenho uma equipe que vai trabalhar dessa forma. Eu tenho, por outro lado, um paciente que está em suporte ventilatório. Esse paciente está em suporte ventilatório, aí eu já olho para o fisioterapeuta. Ele é um personagem, mas eu tenho esse profissional médico, mais uma vez, que vai estar ali ajustando níveis de sedação. Eu vou ter um nutricionista que vai estar dando um suporte nutricional para esse paciente adequado, de acordo com a fase a qual aquele paciente está. Eu tenho um enfermeiro que está observando os cuidados que eu vou ter quando desligar ou intensificar sedações para ver se está no alvo sedativo. Então, observem que essa interface aqui, ela é complexa, necessária, e aqui talvez seja o segundo grande desafio que eu tenho do projeto, que é a integração. O maior desafio do líder do projeto terapêutico não é fazer o projeto terapêutico, é fazer as pessoas trabalharem juntos em prol do paciente. Elas terem um diálogo saudável entre si, porque ainda hoje ainda tem uma certa imaturidade com relação a isso. Não, eu disse para fazer isso e faz, e começa aquela confusão toda ali. Então tem um diálogo entre as partes, onde cada uma delas vai poder ajudar de determinada forma. Então, essa integração, esses requisitos que são entregues por personagens, que têm as suas respectivas responsabilidades e linhas de atuação, tá? Que vão ser entregues dentro de uma linha de tempo e que, na maioria das vezes, podem ser feitas dentro de uma ferramenta que nós chamamos visita multiprofissional. Pode ser. Mas pode ser que nós desenvolvamos aqui uma metodologia onde nós podemos nos comunicar de maneira aberta ou de maneira escrita, sem nenhum problema. Todo mundo sabendo qual é o seu papel, está tudo certo. Só que hoje se consagrou-se que a visita multiprofissional eu só quero deixar claro, eu deixo aqui no início, que a visita multiprofissional é uma ferramenta, a qual, geralmente, o projeto terapêutico ele é construído ali dentro. Mas são coisas distintas, conforme eu disse. Doutora Gabi? Desculpa, já até me perdi. O que era... Em relação, né, a como nós podemos trabalhar, porque, de fato, a gente sempre viu como médico, como grande líder, né, como se ele fosse detentor único do plano terapêutico. E, na verdade, esse é um trabalho que ele só alcança um bom resultado se for dentro de uma estrutura de time multiprofissional, de fato, né? Então, é como, né, que a gente pode até trabalhar esse desafio, de fato, para conectar esses profissionais, todos esses profissionais, né, da equipe multi, outros profissionais médicos, nutrição, fisioterapia, psicologia, dentro dessa estrutura de planejamento terapêutico, de fato. Sim, acho que até o que eu comentei, que precisa realmente ter que o meu desafio era isso, era lidar com a equipe para poder ter essa integração. Tudo bem, geralmente o médico que fica o primeiro ali que está, principalmente na diálise, né?
Diferente de uma UTI, que tem vários médicos. O médico ali na diálise tem um plantonista, mas o médico, ele tem aquele médico assistente responsável por construir esse plano específico para o paciente. Então, acho que o médico, sim, é quem está ali orquestrando, mas todo mundo tem a sua participação. A gente tem, assim, 80% do tempo, quem está com esse paciente é a enfermagem, né, numa clínica de diálise. Então, são eles que estão ali diretamente avaliando a adesão, as intercorrências, porque, de repente, você fez uma programação e aquele paciente não consegue atingir aquilo que foi discutido numa reunião. Então, realmente, a gente precisa de todo mundo, né? A enfermagem ali na caixinha delas, olhando essas intercorrências, nos pontuando sobre questão de adesão do paciente, né? A nutricionista, lógico, tem lá, de repente, mais como paciente na diálise, diabético, né? Sarcopênico, com aquela glicemia toda descompensada, com baixa adesão. Todo mundo ali tem seu papel. Eu preciso do fisioterapeuta trabalhando essa questão de melhora de força muscular, eu preciso da nutricionista fazendo essa programação nutricional para ele, é um caso de dar uma suplementação ou não, é só uma questão de ajuste, né? Precisa ali também da Nutri com relação ao controle glicêmico e faz essa interface junto com a endócrino para fazer ajuste das drogas. Então, assim, não é só na responsabilidade do médico, né? Todo mundo, uma vez que a gente elencou ali quais são os problemas ativos, quais são os possíveis riscos assistenciais, eu acho que todo mundo tem seu papel ali, não é só a responsabilidade do médico. Eu acho que essas reuniões seguem uma vez, no nosso caso, da UTI não, porque a gente entende que o paciente é para ter um período curto de permanência, mas o nosso, que é um paciente que entra e a gente espera que ele permaneça, né? Então, ali, talvez na admissão, os riscos são alguns, os problemas, depois de meses, anos em diálise, os riscos não mudam tanto. Então, a gente consegue ter esse acompanhamento do plano. Eu acho importante isso, a gente olhar o mês anterior e saber se a gente cumpriu aquilo, ok, qual vai ser o passo seguinte. Mas todo mundo, né, não é só o médico aí decidindo. Acho que todo mundo tem que pontuar quais foram as suas dificuldades naquilo que foi determinado para aquela área, né, para aquele profissional. É assim. E até nós discutimos, né, em uma das unidades da nefrologia em relação que como que vocês conseguem estruturar de maneira muito precisa, né? Então, eu tenho um paciente, né, que requer aí a terapia dialítica, né, a hemodiafiltração, e todo o direcionamento dentro desse planejamento de como vai ser o acompanhamento do cardiovascular, do endócrino, de como vai ser o controle, né, pela enfermagem, o controle da fístula, o controle vacinal, o controle dos sinais de deterioração, toda a parte do controle nutricional ali, pensando realmente em acompanhamento de meta calórica, proteica, em esse olhar também para quando é um paciente com sobrepeso, que precisa fazer uma adequação de peso dentro aí dessa estrutura de terapia dialítica, todo o controle metabólico desse paciente, né, que envolve desde o controle da terapia dialítica, o controle da equipe de enfermagem, o controle glicêmico pela equipe, a participação do endócrino, toda a parte de prevenção de sarcopenia, onde o fisioterapeuta atua, avalia a funcionalidade, direciona, adequa a terapia, faz a interface com a nutrição, pensando em ajuste de dieta. Então, até como nós demos o exemplo, né, do paciente de terapia intensiva, aqui eu acho também que eu fortaleço o exemplo dentro de uma estrutura ambulatorial de um paciente da nefrologia, né, que não é um planejamento terapêutico simples, é um planejamento que requer aí uma série de profissionais atuantes e atuando também de forma sincronizada para obter melhores resultados, né, um melhor desfecho, também resultado maior eficiência. Acho que esse é o nosso grande diferencial, né, Viviane? Você teve a oportunidade de conhecer as unidades, né? São unidades pequenas. Nossa intenção é exatamente trabalhar em mercados reduzidos, porque, infelizmente, nós representamos 7% do que é a população dialítica no Brasil, né? Que a maior parte vai, quando tem acesso àquela prescrição, 4 horas, 3 vezes por semana. E olha lá quando consegue ainda fazer 4 horas, né? Então, você imagina, um profissional ali, nutricionista, para atender aquele monte de paciente.
psicólogo. Então, muitas vezes ali é impossível, quase que você tem que agendar não sei quanto tempo antes uma conversa com esses profissionais. Eu acho que o nosso grande diferencial, o porquê a gente tem uma taxa de efetividade tão alta, com uma sobrevida tão alta, quando a gente, né, compara com os índices brasileiros de DataSUS ou até mundiais, exatamente por isso. Esse olhar individualizado e multiprofissional. Por isso que a gente viu, vocês têm fisioterapia, vocês têm spa dentro da clínica, é uma clínica de diálise, né? É aí que a gente vê como isso impacta realmente nos desfechos clínicos, né? Na adesão desse paciente à terapia. É esse olhar que você não vai prescrever a mesma diálise para uma senhorinha de 90 anos com 35 quilos de um jovem que pesa 120. As necessidades são diferentes. A hora que você vai mapear essas doenças ativas e esses riscos, você entende que aquele às vezes precisa muito mais, aquele precisa menos. Mas aquele mais jovem, talvez ele precise de uma dose de diálise maior. Então, acho que essa individualização que faz a diferença, e isso é nítido nos nossos resultados terapêuticos, né? Muito bom. E hoje nós estamos em um cenário que a gente tem discutido bastante em relação ao quão difícil é ser sustentável hoje na saúde. E a gente tem que olhar para tempo de internação, para diárias desperdiçadas, para incidentes, né, que acontecem aí dentro das instituições de saúde, que tem um impacta para o paciente, impacta no tempo, impacta no custo. A gente tem muito retrabalho, a gente tem variabilidade aí das práticas clínicas também, de forma bem impactante, que traz resultados ruins. A gente não consegue fazer uma utilização também adequada ali dos indicadores assistenciais, e a gente sabe, né, que o plano terapêutico ele é capaz de ser um direcionador para todas essas questões, porque ele não impacta só no cuidado. Como até nós tínhamos falado lá na abertura, impacta no resultado, impacta na eficiência, impacta na sustentabilidade. De forma prática, hoje, como, né, esse plano terapêutico, quando ele não está bem estruturado e quando ele está, onde a gente consegue enxergar e de que maneira a gente pode fazer a conexão, tanto com o desfecho clínico do paciente, com a experiência do paciente, né, esse olhar para a experiência também realmente do que importa para esse paciente, e também para eficiência ou ineficiência do sistema de saúde. Como que nós podemos usá-lo para direcionar todas essas frentes, né, para sair só de uma operação? Bem, como a senhora disse, doutora, hoje, e aqui a minha fala agora ela não tem nenhum conflito de interesse, tá? Desde 2000 para cá, começou-se a discutir Big Data dentro da assistência, tá? E esses bancos, esses macro bancos de dados, trouxeram tanto para a assistência mundial, desde pacientes ambulatoriais até ambientes de UTI, previsibilidade, tá? E aí eu começo a fazer previsibilidades desse meu perfil epidemiológico, desse meu grupo de pacientes. Dito isto, o que é que se observa hoje? E aqui eu cito algumas metodologias. O DRG, por exemplo, que inclusive ele usa exatamente esse termo, ineficiência operacional, tá? E ele vê onde é que está essa ineficiência, de acordo com um bitmark que eu comparo os meus diagnósticos, os meus inputs de dado, e também vendo eventos assistenciais. Determinados CIDs, códigos, são de eventos assistenciais, tá? Mas eu cito um outro também, que eu uso bastante também no TIs, mais uma vez, sem nenhum conflito de interesse, que é do próprio sistema EpiMed, que é uma massa de dados só de pacientes de terapia intensiva. Então, eles também trazem previsibilidade financeira orçamentária, entendendo perfis de pacientes que podem ter desfechos diferentes, complicações diferentes. Mas aí vem a pergunta. O que isso muda na minha assistência? Tá? Que eu estou na ponta, eu estou com aquele paciente, o seu José que está ali comigo. Isso muda no sentido de que eu vou ter um diálogo diferente com a minha família, eu vou ter um diálogo diferente com fonte pagadora e com auditor, e eu vou ter uma assistência agora, que eu sei que é um paciente com alto risco de complicação, de cronificação, com uma assistência diferente para gerenciamento de eventos assistenciais. Então, acho que aqui são os grandes pontos, que é para onde nós vamos caminhar, digamos assim. Tá? Então, hoje, eu acho que
nós falamos aqui um tema que é um tema que está em alta, talvez assim, que é a medicina de precisão. Isso está chegando agora, já chegou, mas a medicina de precisão ela vai entrar fortemente no ambiente hospitalar, onde ainda não entrou, avaliando desfechos. E aqui, doutora, eu já reporto aqui para uma outra discussão e outro dilema, que aí vão entrar dilemas bioéticos. Afinal de contas, esse paciente que tem esse perfil, eu vou querer ou não na minha UTI, eu vou querer ou não receber no meu hospital, eu vou ter um impacto diferente ou não. Então, aqui é outro tipo de discussão que nós teremos frente a isso, porque nós vamos conseguir, em breve, prever desfechos de pacientes em determinadas linhas de cuidado. Algo que nós fazíamos com um médico experiente, ele consegue fazer no visual, hoje, ferramentas de inteligência artificial já conseguem prever isso. Então, aí sim, nós vamos ter um outro desdobramento com relação a isso. Então, eu vejo que hoje esse é um caminho sem volta. Agora, como nós vamos fazer e o que nós vamos fazer desse conhecimento humano, aí sim que vamos ter que ir lá para o nosso comitê de bioética para discutir. Assim, do nosso lado, Viviane, o que eu posso dizer, né? O fato da gente ter esse plano de cuidado muito bem estruturado, ele vai estar diretamente relacionado ali aos nossos desfechos clínicos e a nossa eficiência do serviço. Então, a partir do momento que eu vou lá, faço todos os diagnósticos, individualizo minha terapia, com isso, o que eu espero? Diminuir riscos, diminuir intercorrências, aumentar a adesão do meu paciente. Com isso, eu diminuo o meu retrabalho e eu aumento essa eficiência ali da minha terapia. Isso gerou dados. Esses dados, eles são transformados em indicadores. Então, são esses indicadores que vão me ajudar aí sim na hora de uma negociação. Por quê? Eu tenho a clínica lá do Zezinho na esquina, que a mortalidade é 20%. O paciente deu 2 espirros na clínica, manda internar. Ninguém investiga nada. O paciente está lá, catéter não funciona um dia. Tá bom, diminui o fluxo. Era 400, 450, daqui a pouco está 250 e aquela diálise alarmando, aquela máquina alarma a diálise. Mas o funcionário não vê a hora que acaba. Ufa, acabou a terapia. Aí, ninguém está preocupado em resolver esse problema ali. E vai levando. Até uma hora que esse paciente vai parar num pronto-socorro com um distúrbio metabólico, ou uma hipercalemia e fez uma arritmia ou uma parada, ou esse paciente está tão cronicamente mal dialisado que ele entra no quadro de um edema agudo. Então, aí vem a questão, quanto custa daí esse paciente por um serviço de saúde? Porque quando fala em renal crônico, ninguém quer o renal crônico. Né? Todo mundo só quer tratar aquele paciente jovem com pneumonia sem nenhuma comorbidade. A hora que você fala que ele é um renal crônico, estádio 3, 4, como o motivo da internação, todo mundo, ai meu Deus, falou em renal crônico, todo mundo congela. Por quê? É um paciente extremamente complexo. Então, eu vejo aí na parte do plano terapêutico, quando você está ali diante de todos esses números, você consegue gerenciar e ver o que você pode melhorar ali do seu serviço, onde você pode agir, minha adesão à terapia está muito baixa, o que nós vamos fazer especificamente para esse grupo que está tendo baixa adesão? Porque eu sei que daqui a pouco ele vai bater num pronto-socorro e vai ser internado, alguma intercorrência. Então, eu acho que eu vejo esse monitoramento, esse olhar de perto e essa análise, né, do plano, dos dados que ele me gera, dos meus indicadores, como uma coisa favorável a gente, porque até esses dias a gente tem uma grande indústria farmacêutica, ela tem um paciente que dialisa com a gente, mas estava sendo inviável para a família bancar ali pelo tipo de plano de saúde. E ela falou, vim conhecer. Ela falou, eu não estou aqui para discutir qualidade, porque eu tenho certeza, pelo que eu vi, que aqui é o melhor lugar para ele estar dialisando. Né? Mas eu não consigo mantê-lo aqui pelo valor que custa uma sessão, que a gente pode sentar e renegociar. Por que ela sabe disso? Porque a gente tem um outro paciente que é de lá e que está com a gente há muito tempo. Eu falei, nosso paciente interno, eu falei, eu sei, ele só internou quando começou, né? Porque foi quando ele passou o acesso. Ele está com a gente há 5 anos, nunca ele internou. Só que ela sabe que as outras 20 mil vidas que ela tem, e aí vamos aí 10% com algum dano renal, então ela tem um N de pacientes renais crônicos que dialisam pulverizados na região e que ela sabe que interna. Porque a gente faz agudo no hospital e a gente tem muitos pacientes
daquela indústria que interna ali. Então, ela reconhece isso. Então, ela sente e vem negociar. Olha, esse valor não dá para mim, podemos chegar num consenso? Mas ela entende da eficiência do nosso serviço, o quanto gera menos sinistro. Então, eu acho que, nesse sentido, né, se você monitora tudo isso, é uma coisa importante de agregar valor para o seu negócio e de mostrar, olha, tudo bem, a clínica ali, a diálise custa metade da minha, mas quanto ele custa para você? Porque cada vez que esse paciente interna, ele vai para a UTI do Edgar, porque dia sim, dia não, ele tem que dialisar, porque, entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante. O plano terapêutico, agora que você está vendo ali que não está legal, o KTV, você não vai esperar aquela fístula parar de funcionar, ela já está dando sinais de que aquilo não está bom. Mas você precisa ter toda uma equipe junta, trabalhando e entendendo quais são os sinais, o que a gente pode melhorar ali daquele paciente. Então, na nossa unidade, não se passa catéter, porque é raríssimo alguém chegar com acesso parado. Vai trabalhar aí no SUS. No mínimo, você passa 3 catéteres de urgência por dia. Numa situação de urgência, numa situação onde a mortalidade é altíssima. Porque o paciente chega, geralmente ele está hipervolêmico, porque ele dialisou sexta-feira, ele chega lá segunda-feira com 4,5 kg. Vai pôr esse paciente deitado, tampar o rosto dele. Ele vai fazer edema agudo. Daí é um malabarismo para passar um catéter com esse paciente sentado. Então, eu acho que tudo isso é a favor, né, de quando você tem tudo isso muito estruturado, o ganho, né, de eficiência e de valor para o seu serviço, né? Muito bom. Acho que é realmente que é o valor em saúde, de fato, né? Quer comentar aqui essa fala, doutora Edgar, que eu achei que é algo até que a gente discute com muita frequência, né? Não é só o ponderar o quanto custa de uma visão ali grosseira, né? Sem fazer toda essa análise do impacto que esse planejamento tem no desfecho para o paciente, né? A doutora Edgar quer fazer alguma ponderação aqui em relação a esse valor, né, que o quanto o plano terapêutico ele até agrega valor, como a doutora Maria Gabriela citou aqui, que eu acho que é uma visão que a gente discute bastante, né, que vai muito além dessa somatória, né? Sim, e eu vejo, doutora, que a grande vantagem, eu vou resumir em uma palavra. O grande valor que o plano terapêutico traz para fornecedor, prestador de plano de saúde, ou fonte pagadora, ou para o paciente, é o que nós temos de previsibilidade. Uhum. Eu trazer uma previsibilidade e um risco estimado, eu acho que isso é o grande diferencial. Porque eu estou internando esse paciente aqui, eu estou cuidando dele, eu tenho uma previsibilidade de tempo de internação dele, e, obviamente, baseado na previsibilidade, eu tenho cálculos estimados de diárias, e eu tenho uma previsibilidade de riscos de eventos que podem acontecer com ele. E hoje eu percebo que cada vez mais está se avançando, e aqui eu puxo a equipe multi, na avaliação de riscos assistenciais de maneira prospectiva no cuidado desse paciente. Porque se eu tenho um paciente que tem um SGRA, que não tem restrições para mudança de decúbito, eu vou ter que fazer um cuidado totalmente diferente de um paciente que tem uma liberdade de mobilização. Então, obviamente que esse paciente número 1, ele tem um risco maior de ter lesões por pressão. E qual é o custo disso? O que é que eu posso fazer para evitar tal, ou minimamente tentar evitar? Esse aqui é o nosso objetivo. E aí entram as discussões das placas e dos custos das placas, e se paga ou não placa preventiva e tantas outras. A mesma coisa quando eu faço uma previsibilidade de um paciente que está com renal crônico aqui. Afinal, faz sentido esse paciente já sair aqui com acesso de longa, da alta hospitalar, ou ele vai sair com acesso de curta, com uma programação de catéter de longa depois? Aí a gente começa a ter uma linguagem que é um terreno onde o administrador se sente mais à vontade. Nosso grande problema hoje, eu vejo, é que nós não conseguimos transformar isso em fatos, em valores. Isso é o nosso maior desafio. E assim, eu faço até um apelo para todos aqueles que vão ver. O apelo é o seguinte: nós não vamos ter nunca um cenário ideal para fazer esses cálculos ou para fazer essa assistência, mas
eu vejo que hoje nós já temos muito, mas muito o que fazer para fazer uma previsibilidade melhor do nosso cuidado, da nossa assistência e ter uma interface melhor com esse auditor, com essa fonte pagadora. Tá? Existem, claro, muitos interesses que estão por trás, mas eu tenho, pelo menos dentro da nossa assistência, garantindo a nossa assistência segura, uma forma de nos comunicar melhor. E a forma de nos comunicar melhor é através de um projeto terapêutico eficaz, adequado. Só olha aqui o projeto, você vai ver a previsibilidade alta que nós estamos estimando, o que está sendo feito com o nosso paciente, quais foram as linhas de cuidado que nós estamos sendo feitos, quais são os riscos que ele tem. Então, isso, eu acho que é o grande valor. E aí, quando a gente vai avaliar valor em saúde, eu vejo que esta é a forma mais eficaz que nós temos, porque assim nós temos como fazer um cuidado prospectivo ao nosso paciente. Muito bom. E agora, já até linkando, né, com todas essas discussões em relação quanto do valor para o paciente, né, que é um ponto que a própria acreditação também discute bastante, e já tínhamos discutido que, para muitos, né, o plano terapêutico é só uma burocracia a mais para um processo de acreditação. Hoje, como vocês enxergam, né, na prática, que esse plano terapêutico ele deixa de ser só essa burocracia ou só esse documento, mas ele passa a ser uma evidência realmente de maturidade, né, da governança clínica, que realmente ele serve como uma ferramenta de um melhor resultado assistencial, até realmente dentro de um processo de acreditação. Então, hoje, como a gente pode fazer até esse link, né, dos benefícios que o plano terapêutico nos traz, com um processo para instituições aí que estão ou implementando aí um processo de acreditação hospitalar, ou instituições já acreditadas que têm o foco aí fazer a manutenção, e, obviamente, como consequência disso, prestar uma boa assistência e ter um bom resultado. Quer falar, Liga? Pode começar. Posso começar, então? Veja, doutora, olhar o plano terapêutico, o projeto terapêutico, como uma burocracia, de certa forma, desperdiçar um dos grandes potenciais que a metodologia tem para ter um resultado prático assistencial real. Eu confesso, e aqui eu não estou fazendo isso de maneira de autopromoção ou coisa do tipo, mas é que hoje, eu posso lhe dizer com toda sinceridade, eu não consigo evoluir um paciente se não for em uma linha de raciocínio que me reporte a um projeto terapêutico. É intuitivo, eu não tenho como. Quando eu vejo algo, eu vejo uma evolução que é diferente dessa forma, eu confesso hoje que me traz uma certa confusão cognitiva por não conseguir enxergar o paciente dentro dessa sua essência e onde eu estou entrando dentro daquela linha de cuidado. Seja como médico especialista que vai fazer uma atuação na nutrologia, numa nutrição desse paciente, ou seja como médico mesmo, que talvez seja o líder de uma equipe multiprofissional dentro de uma unidade de terapia intensiva. Então, hoje, essa talvez seja a única forma que, até hoje, eu encontrei mais eficaz de assistência a esse paciente, e é o que de mais rico a metodologia traz, de segurança. Porque ali você tem ali um consolidado, a gente olha, o projeto terapêutico é uma coisa simples. Ali eu tenho a essência de posso dizer, talvez sem soar com muita prepotência, do compilado dos 2 manuais de documento. Porque ali eu posso ver na prática tudo o que aquela minha assistência tem. Desde uma lista de problemas estruturadas, desde uma reconciliação medicamentosa bem feita, desde o paciente ser envolvido naquela assistência, desde uma equipe harmônica atuando dentro dessa linha de cuidado, desde a atuação em avaliações de riscos assistenciais, desde uma previsão de tempo de internação e gestão de possíveis crises que eu posso ter nessa comunicação com essa família, eu consigo identificar boa parte do que aquela metodologia tem e, claro, os desdobramentos que eu vejo desde uma linha de governança bem estruturada. Então, tratar essa ferramenta, e claro, não só ela, mas as outras também, mas tratar essa ferramenta com desprezo ou com descrédito, eu vejo que é um grande desperdício dentro de uma metodologia como a metodologia Quimeto. E hoje, mais uma vez, infelizmente,
eu vejo que a gente tem muito o eu acho que é assim. E talvez não seja culpa dos profissionais, talvez fazendo até uma autocrítica, culpa minha mesmo, até usando essa meia-culpa como avaliador, porque de fato a gente não tem grandes publicações sobre o tema, a gente não ensinou de maneira efetiva as pessoas a fazerem, não deu ferramentas, não teve uma discussão literária mais a fundo. Então, hoje é uma construção e nós estamos na vanguarda disso tudo. Entre acertos e erros, eu vejo que nós estamos numa linha de vanguarda, porque nós provocamos essa discussão há 10 anos atrás e agora nós estamos vendo os nossos primeiros frutos dentro dessa linha discursiva. Então, eu vejo com ainda um caminho a ser traçado, mas nós conseguimos hoje romper muitas fronteiras. Então, por isso que eu vejo isso como um apelo que eu faço para as instituições que, inclusive, estão nos assistindo aqui. Provoquem o projeto terapêutico, escutem, não sejam omissos, e eu falo aqui, me dirijo até aos colegas médicos, entenda antes de criticar primeiro, certo? É possível, você não está dizendo que o paciente vai sair de alta, você está tão somente programando uma previsão de alta. Medicina não é uma certeza, obviamente, mas eu tenho um planejamento, uma programação. Você não está prometendo ou se comprometendo, você está tão somente planejando. É esse termo que eu queria deixar claro aqui aos nossos colegas médicos, em especial nessa nossa transmissão de hoje. E a doutora Maria Gabriela sabe o quanto a gente, né, busca incansavelmente falar sobre o plano terapêutico nas instituições. Doutora Maria Gabi, por favor. E como é difícil, né? Todo mundo entender, né? A gente está lidando, de novo, com médicos e médicos, aí você tem uma equipe que é muito heterogênea, né? A gente tem diversos profissionais ali integrando a equipe. Então, realmente existe essa dificuldade de compreender a essência do plano terapêutico e o quanto isso realmente impacta, né? Não só na assistência, mas é isso, na geração desse valor para o paciente, né? Quando ele é bem... Então, é isso. Aí vamos logo escrever aqui e vai... Você começa a olhar, fica aquela repetição de um mês para o outro, escrita a mesma coisa, né? Não consegue ter esse olhar mais crítico do que aquilo que você está escrevendo ali, né? Que aquilo ali realmente ele tem que fazer sentido, não é só escrever por isso, pronto, fez o plano terapêutico. Né? Então, o grande desafio é isso, é você conseguir mostrar para a equipe que não é, de novo, só um registro. Não é só porque você precisa colocar ali, o físio vai fazer que ele tem que fazer as manobras para tentar destubar logo o outro. Né? Não, né? Realmente é uma coisa individualizada e aquilo ali realmente impacta absurdamente, né, na condução daquele paciente. Então, realmente, eu acho que o maior desafio aí é que todo mundo entenda essa importância de que esse plano terapêutico ele vai muito além do que uma ferramenta puramente assistencial, né? O quanto isso é uma ferramenta riquíssima aí de medir toda uma eficiência operacional, né? Não só para o paciente, mas como um todo, né? Então, é um grande desafio. Muito bom. Então, antes de irmos, né, para a nossa pergunta final, que infelizmente já estamos chegando ao final aqui do nosso encontro, só para eu repassar alguns pontos que nós discutimos, e fiquem à vontade para comentar. Mas falamos, né, que muita gente idealiza e essa necessidade de achar um plano terapêutico pronto, né, como se fosse uma receita de bolo. E vocês trouxeram claramente, né? Então, se eu tenho um paciente com infarto, né, doutora Edgar, dentro da terapia intensiva, não significa que eu vou ter o mesmo planejamento terapêutico para qualquer paciente com essa patologia, porque aqui nós até trouxemos em relação ao mapeamento desse paciente, suas comorbidades, suas necessidades, suas condições, né, nutricionais, funcionais. Então, tem uma série de questões que impactam da mesma forma, né, que um paciente aí em regime ambulatorial com uma doença renal crônica. Outro ponto que nós discutimos, né, que aqui até é uma continuidade, da importância de mapear esse paciente. Então, identificação clara de riscos, de comorbidades, de quais os integrantes da equipe multi que serão importantes, né, dentro dessa estrutura de planejamento, que o doutor Edgar citou, né,
dessa nova era da medicina de precisão, bem como também do quanto dilemas bioéticos podem impactar também aí, podem ser frentes de discussão dentro de uma estrutura de planejamento terapêutico. Falamos sobre valor em saúde. Então, a doutora Maria Gabriela trouxe um exemplo aí que realmente, quando a gente fala de valor em saúde, de valor para o paciente, não é só um custo imediato, bruto, né, que a gente faz um cálculo, isso vai muito além, né, todo o impacto no desfecho, na experiência do paciente, o olhar a longo prazo, né, dentro de toda a sua jornada. Falamos desse impacto, né, do quanto o plano terapêutico agrega para a acreditação, pensando nessa organização e coordenação do cuidado. Aliás, já falamos sobre tantas coisas, né, que 2 pontos. Eu acho que muita gente vai até pedir uma segunda etapa dessa webinar, então deixem aqui nos comentários se vocês gostaram, se vocês querem a segunda etapa. Eu estava discutindo com o doutor Edgar que são tantos pontos a serem discutidos que nós planejamos até de escrever um livro, né? Já que é um tema que a gente acha tão interessante, tão rico e com tantos tópicos aí para abordar. E agora chegamos à nossa última pergunta, né? A pergunta aqui de fechamento, na verdade, é quase que um conselho que vocês podem deixar aí para as lideranças, para as equipes assistenciais que acompanharam hoje aqui conosco. Então, qual conselho vocês dariam, qual mensagem vocês dariam, com foco realmente de transformar esse plano terapêutico em um instrumento aplicável, um instrumento que vai permitir a integração do cuidado, que vai gerar valor, que vai gerar melhoria para os resultados. Então, qual o conselho? Por onde começar? Qual o caminho certo a seguir? Então, essa é a nossa abordagem final. Eu acho que, assim, para a liderança é um grande desafio, né? Você estruturar aí um plano terapêutico que gere valor. Mas, assim, rapidamente aqui, tem alguns pilares que eu acho que são importantes para o início dessa construção. Eu acho que o primeiro deles é o uso da tecnologia. Então, ter um prontuário eletrônico, isso faz diferença. Você consegue ter rastreabilidade, você consegue ter essa continuidade do plano, você consegue essa integração entre as equipes, essa abordagem ali do plano em tempo real, porque você está ali fazendo a sua avaliação, você consegue ler a avaliação do outro. Eu acho que, assim, a tecnologia vem aí para nos ajudar nesse processo, né, nessa garantia dessa continuidade aí do cuidado. Eu acho que a gente precisa a integração de toda a equipe, não tem jeito, dos diferentes profissionais. Se for uma coisa fragmentada, a gente não vai conseguir atingir o objetivo. A gente precisa, sim, que o cuidado seja centrado no paciente. O paciente precisa participar, a gente precisa respeitar, né, quais são os desejos. Lógico, não é fazer o que o paciente quer, é dentro das decisões, das preferências do paciente, a gente, enquanto equipe, de forma organizada, né, e, lógico, estruturada, saudável, tentar encaixar isso ali no projeto terapêutico dele. Então, por exemplo, talvez faça total diferença, no meu caso, o horário que eu vou oferecer o turno da diálise para ele, porque importante para ele é continuar a jornada do trabalho, ele não quer parar de trabalhar. Então, para ele vir dialisar, quem sabe, se eu colocar, então, diálises mais curtas, mais vezes no dia, não vai impactar no trabalho, vamos pôr num horário meio que fora do horário do trabalho dele. Então, a gente precisa ouvir o paciente, não adianta eu chegar lá e impor que ele tem que dialisar tantas horas. Então, assim, o paciente, ele precisa estar nesse centro do cuidado, né? A família, lógico, também tem que participar. E eu acho assim, essa integração entre prática clínica, eficiência terapêutica e evidência científica. Então, quando você alia, né, o que você tem de evidência científica com os seus dados clínicos, né, isso vai mais do que assistência. Né? Isso gera para a gente uma ferramenta de aprendizado e de constante melhoria. Eu acho que é muito importante.
Isso tanto para gerar valor, eu vejo pela gente, né? A gente tem esse olhar nos últimos anos, quantas publicações internacionais o nosso grupo fez, né? E realmente vamos mostrar que é possível. Quando você tem esse plano tão estruturado, olha a diferença. Enquanto nós temos aí no Brasil uma mortalidade de 20%, os nossos pacientes morrem 3% ao ano. Isso é brutal. Então, se a gente tem, os outros também podem ter. Por que a gente tem isso? Exatamente por isso, porque tem um plano de cuidado, tem uma equipe que está ali trabalhando centrada no paciente, a gente usa o que tem de tecnologia, tanto em máquina, em softwares de qualidade, software para arquivo dos nossos documentos, prontuário eletrônico, tudo para quê? Para que todos esses nossos dados gerem indicadores, que a gente possa comparar com o que tem de evidência científica, e isso é melhoria contínua. Então, esse é o meu recado. Obrigada, doutora Edgar. Doutora, eu acho que o ponto inicial para uma instituição que quer começar, quer fazer um plano terapêutico, é entender como faz. Então, talvez pegar o conhecimento com a própria equipe que está fazendo a avaliação, como aqui nós estamos falando de um grupo restrito de hospitais que participam do programa da metodologia. Se eu não tenho nenhum expert dentro da metodologia, procurar saber, porque o que é que eu vejo, esse eu acho que é o meio certo, o que é que eu vejo de muito errado acontecer? É se padronizar um formulário pelas meninas da qualidade, que é esse o termo que usam, para que possa ser feito um projeto terapêutico. Isso gera uma antipatia, às vezes não reflete aquela realidade. Então, talvez o primeiro grande ponto aqui é você, inicialmente, entender como é feito o conceito, como é feito. Eu já cheguei em instituições que me perguntaram, mas projeto, está aqui o nosso formulário. E eu simplesmente sentei dentro de uma estrutura e nós fizemos ali num papel em branco um projeto terapêutico com o paciente. Até hoje tem hospitais que eu faço visita que eu faço exatamente assim. Em um formulário em branco, em um texto em branco do sistema eletrônico, registro ali como deve ser feito, entendendo cada uma das partes. Então, talvez entender o conceito seja o principal ponto. É o ponto inicial para que possa ser lançado de maneira eficaz e não desgaste. Porque hoje nós temos, infelizmente, muita antipatia à metodologia, talvez porque foi implantado em um momento não tão adequado ou de maneira não tão adequada ou mais inteligente, podemos dizer assim. Então, esse talvez seja o grande primeiro e que seja a minha dica final aqui para quem quer trabalhar nessa metodologia. Muito bom. Então, chegamos aqui ao nosso final, né, desse webinar. Eu acho que ficou claro aqui para todos nós que o plano terapêutico, ele reflete, eu acho que reflete diretamente o nível da organização ali, do cuidado dentro das instituições, né? É muito mais que uma ferramenta engessada, né? Ele realmente vai agregar valor, vai trazer melhores desfechos, vai apoiar aí no processo de eficiência. Então, acho que a principal mensagem que hoje a gente pode deixar é que não basta ter boas condutas fragmentadas, né? Então, é preciso garantir que elas estejam alinhadas, que tenham uma estrutura, que sejam sustentadas aí em toda a jornada desse paciente, que a equipe, né, essa equipe integrada tenha um raciocínio clínico também para tomar a melhor decisão ali para o paciente, entender o que o paciente precisa. Eu acho que exige muito mais do que um conhecimento técnico isolado de fato, né? Vai exigir, como o doutor Edgar trouxe aqui, vai exigir um modelo, né? A gente precisa entender, precisa trabalhar qual o modelo que vai melhor funcionar dentro da nossa unidade, vai exigir disciplina por parte da equipe, porque tem que ser, é uma discussão diária, é uma discussão que precisa fazer parte ali da rotina daquela equipe. Então, acho que hoje ficou muitos aprendizados. Eu agradeço imensamente aqui a participação do doutor Edgar Sobrinho, agradeço imensamente a participação da doutora Maria Gabriela. Tenho certeza que esse convite, né, o convite que veio da QGA, nosso convite não foi em vão, né, são realmente aí duas pessoas de referência que a gente enxerga e que trabalha esse desenho do cuidado para o paciente. Então, eu abro aqui para vocês agradecerem, mas agradeço, de fato, pela disponibilidade, pela riqueza das informações que vocês nos trouxeram. Muito obrigado por tudo e pela parceria de sempre.
Eu também agradeço a oportunidade e estou à disposição, né, às vezes, algum centro que está começando agora, de diálise, que está aí, né, nesse início do processo, que nós estamos aí de portas abertas, né, para poder compartilhar, né, nós já estamos aí um tempo de estrada, né, a gente bem sabe a Adriana, que pegava na nossa mão lá no início, fez toda essa cocriação com a gente, que a gente falava tanta bobeira no início, mas hoje a gente olha, né, para essa caminhada e vê o quanto a gente amadureceu, né? Tanta coisa aí a gente realmente passou só de um formulário para fazer sentido, né? Então, estou à disposição, temos unidades aí meio pulverizadas, então, de repente, o que for mais próximo, para quem precisar, nossas portas estão abertas aí para quem quiser conhecer nosso serviço. Obrigada. Foi um prazer, doutora Maria Gabriela, foi um prazer lhe conhecer, mesmo que virtualmente. Parabéns pelo seu trabalho, doutora Vivi, sempre parabéns. Obrigado pelo convite, parabéns pela condução, pela escolha do tema. E desejo a todos muito sucesso nesse projeto terapêutico. Vamos fazer juntos isso em todo o Brasil. Muito obrigada. Então, agradeço a todos que nos acompanharam. Fiquem à disposição, compartilhem bastante, né, esse nosso encontro aí dentro da instituição de vocês, tirem dúvidas conosco. Estamos aqui à disposição para apoiá-los no que for necessário e até nosso próximo encontro. Muito obrigada mais uma vez.